Bom, gente, agora passando para o primeiro ano do ensino médio, é o que eu já falei. A gente vai ter várias interpretações de texto, nós vamos ter que saber as regras do presente simples, do passado, que eu já passei no vídeo anterior, os advérbios de frequência do presente simples, também já passei no vídeo anterior, e como a gente expressa depois dos verbos like, enjoy, hate, love. Esses verbos são verbos que expressam o quê? Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, né? Gostar, se divertir, odiar, amar. Então, depois desses verbos, os verbos vêm com ing. I like what? Studying English. Toda vez que a gente quiser expressar algo que gosta, que não gosta de fazer, usando um desses verbos aqui, o verbo que vem depois, ele vem no gerúndio. O que é gerúndio, professora? É esse ing aqui, que é o nosso NDO. Só que a gente não traduz estudando. Eu gosto estudando inglês, tá certo traduzir assim? Não, né? Eu gosto de estudar inglês. Então, embora esteja com o ing, a forma de traduzir é a forma do infinitivo, né? Então, só para lembrar, depois desses verbos aqui, viu, primeiro ano? A gente vai usar a forma do gerúndio nos verbos, ok? Além disso, a gente tem que lembrar os pronomes pessoais, os pronomes objetivos, os pronomes adjetivos e possessivos, né? Também, vocês já sabem disso também. E o passado simples, que eu acabei de passar no vídeo anterior, as regras básicas. Tudo isso a gente vai ver nos textos, nos exercícios, nas atividades da prova. Eu já avisei para vocês que no final do livro tem alguns exercícios de revisão e pedi para aqueles alunos que estavam ligados que fizessem esse exercício, porque eles têm algo importante para a gente ali. Então, quem fizer esses exercícios vai ser premiado na hora da prova, né? Que a obediência é a chave do sucesso, né? Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Obedece às pessoas certas. Elas sabem o que elas estão falando, né? Então, seja humilde e obedeça que você vai se dar bem. Estude, faça os exercícios no final do livro. Ele vai te ajudar bastante na hora da prova. O segundo ano do ensino médio, mesma coisa, tá? A única coisa a mais que tem no ensino médio, no segundo ano, é a diferença do verbo do e do verbo make. Todos dois querem dizer a mesma coisa, né? Do é fazer, make é fazer. Você já viu na etiqueta da sua roupa que está escrito assim, made in China, né? Feito, fabricado na China. Então, o verbo do e o verbo make, as situações em que eu uso um. Então, olha lá no seu livro os exemplos em que você usa o do, os exemplos que você vai usar o make. A aula desse vídeo aqui não é para explicar, depois a gente tem uma aula só para explicar a diferença. Eu só estou aqui relembrando vocês, dá uma olhadinha, né, a diferença do do e do make, quando eu uso do, quando eu uso make. Mas basicamente, o make, ele é necessário um esforço intelectual. Eu faço a prova, eu elaboro a prova, I make the test. Vocês vão resolver, vão escrever, vão usar uma força física ali, então you do the test, né? Vai fazer exercício, vai usar o seu corpo, né? Do the exercise, né? Fazer exercício, atividade física, o verbo do. Então, tudo que envolver mais o físico, você vai usar. Isso é uma regra, sim, que não é 100%, mas ajuda um pouco, né? Você vai usar o verbo do. O que for envolver o intelecto, né? A sua invenção, a sua mente, você vai usar o verbo make. Além dos textos que, no caso do segundo ano, são bem maiores e aí vocês vão ter que ler bastante na prova de inglês. A gente vai ter pergunta em português quanto em inglês também. É aquilo que eu já falei, né? E no terceiro ano vocês terão uma prova de inglês e vocês vão responder as questões de inglês se vocês optarem no dia da prova do Enem ou vestibular, se a sua opção for inglês. Então você vai fazer na prova
as opções, as questões subjetivas em inglês, né? Vocês já sabem como é que isso vai estar funcionando. Mas eu vou aproveitar o restinho de tempo que a gente tem, só para dar algumas dicas de leitura dinâmica, de leitura instrumental. A gente faz uma coisa quando você quer ler um texto de scanning, que é escanear. Você vai pegar e vai fazer várias marcações no seu texto. A primeira marcação que você vai fazer são as palavras que se parecem com a língua portuguesa, né? Prestando atenção com os falsos cognatos, com as palavras que se parecem, mas não são. Então você vai lá e marca ou circula as palavras que você vê que é parecido. Communication, false, what else? Family. Então tem várias palavras que são derivadas do latim e que pra gente é muito fácil. Então você marca lá, circula, por exemplo. Depois você vai ver palavras que você já conhece, porque nesse nível que você está, né, dependendo do nível, o texto vai ser maior ou menor, você tem que ter já um determinado nível de conhecimento de vocabulário. Quanto mais vocabulário você adquirir, melhor. Por quê? Você vai sair na frente, você vai entender mais rápido o que o texto está falando. Então, quando você estiver fazendo um exercício, uma atividade em inglês, tenha sempre um dicionário do seu lado. E anote ali mesmo do lado o que é aquela palavra. Tenha esse hábito. Dá trabalho, eu já disse que aprendizado dá trabalho. Dá trabalho, mas você vai adquirir vocabulário. E quem tem bastante vocabulário vai conseguir interpretar o texto mais rápido e vai ter tempo de fazer questões mais difíceis. Portanto, vai ter muito mais probabilidade de ser aprovado, de ser aceito naquilo que você está fazendo. Então, depois que você marcar o que você já conhece, você marcar o que você parece com português, você faz uma leitura diagonal. Tenta entender o que o texto está passando. E uma forma também é você começar pelo título. Bom, se o título está falando de viagem, por exemplo, uma viagem para a Europa, né? A trip to Europe. O que você imagina? Começa a imaginar ou fazer uma lista das possíveis coisas que podem aparecer nesse texto. Pode aparecer bagagem, pode aparecer avião, pode aparecer cidades da Europa, pode aparecer problemas que podem acontecer numa viagem. Começa a fazer um brainstorm, uma explosão de ideias do que pode ter dentro desse texto, do que provavelmente você vai achar dentro desse texto, que certamente você vai achar. Então, às vezes, o próprio título já te dá o texto inteiro, né? É uma questão de você ter bom senso. E uma outra coisa é, todo mundo tem que ter o hábito de assistir programas e ler coisas culturais. Hoje você tem grandes pessoas, principalmente alunos de escola particular, pessoas que têm um certo poder aquisitivo, de ter uma TV por assinatura, por exemplo. Tenha o hábito de vez em quando assistir um canal de ciências, um canal de curiosidades, um canal de jornal, um canal de esporte, né? Mesmo quem não tenha uma TV por assinatura, tem condições de fazer isso. Saia um pouco da novela, saia um pouco do filme, ou mesmo que seja um filme, procure um filme cultural, um filme histórico. Por quê? Porque se você tem um conhecimento cultural, um background, né? Se você tem um background legal, grande, isso também vai te ajudar na hora de interpretar o texto. Vamos supor que caia um texto sobre o que aconteceu no Japão, né? O que está acontecendo com as usinas nucleares no Japão, o trabalho que eles estão tendo lá para reconstruir, o que aconteceu. Se você acompanhou a reportagem, se você teve a curiosidade de ver como funciona uma usina nuclear, com certeza aquele texto você vai tirar de letra, porque você já sabe tudo o que está escrito ali. Mas se você não deu a mínima, você vive no seu mundo de diversão, de cinema, e esquece que tem uma partezinha séria, você não vai ter conhecimento cultural para entender uma palavra do que aquele texto está falando. Então, tudo isso é muito importante para a interpretação do texto. Às vezes você não vai escrever a resposta exatamente com as mesmas palavras do texto, mas você vai escrever a resposta certa. Porque, gente, linguagem, seja ela língua portuguesa, seja ela língua inglesa, ela é algo muito dinâmico e muito subjetivo.
não é lógico, não é matemática. Matemática 1 mais 1 é 1. E isso pode variar também, né? Segundo aí o pessoal pode variar. Eu não entendo muito bem, mas pode variar. Já a linguagem, não. Eu posso dizer a mesma coisa usando outras palavras. Né? Então, não necessariamente você vai ter que usar as mesmas palavras do texto, mas você pode dizer a mesma coisa, desde que você tenha um determinado conhecimento. Né? Então, essas são as dicas aí para você estar fazendo uma leitura dinâmica. Ela tem que ser dinâmica porque tem que ser rápida e ela tem que ser eficiente porque você tem que acertar. Se você tem vocabulário e tem um background cultural bom, você com certeza vai responder as respostas corretamente. E responder rápido. Tempo em qualquer prova, em qualquer situação, ele é precioso. Se você, 1 minuto faz diferença. Né? 1 minuto. Se você tem várias matérias e 4 horas para fazer prova de todas essas matérias, 1 minuto, 2 minutos vai fazer muita diferença em uma outra questão. Então, economize tempo nas coisas que você pode economizar. Língua inglesa, todo mundo pode aprender, principalmente a questão de só a parte de gramática, de interpretação de texto, né? O gostoso de aprender uma língua é quando você pode aprender a falar também, a produzir ela, é muito gostoso, é muito bom. Mas às vezes não é possível, o que a gente está precisando no momento é outra coisa. Mas é sempre bom, é gostoso você aprender uma outra língua. E procure aprender a cultura desse povo. Como é que o povo dos Estados Unidos pensa? Como é que o povo da Inglaterra pensa, funciona? Como funciona a cabeça deles? Como funciona a cultura deles? O sistema escolar, o sistema político. Não para de pensar que é só Estados Unidos, que é só a Inglaterra que fala inglês. O Canadá também fala, a Austrália também fala, Nova Zelândia também fala. Existem N outros países que têm a língua inglesa como primeira língua ou como segunda língua permanente mesmo. E comece a ter uma visão mais ampla das coisas, dos países, para você ver que o inglês ele não está preso em 2 países, mas ele está ao seu redor. Nós moramos num estado que tem as portas abertas para o mundo. Nós temos muitos portos, nós temos acho que 7 ou 8 portos, nós temos empresas de comércio exterior, nós exportamos, nós importamos, nós temos ferrovias, nós compramos, nós vendemos para o mundo. O mundo está aqui dentro do Espírito Santo. Se você for no shopping, se você começar a olhar ao seu redor, você vai ver que o mundo está aqui dentro. E se o mundo está aqui, você precisa se comunicar com ele. E a forma de você se comunicar é falando a língua que o mundo fala. Que no nosso caso aqui, por enquanto, nesse tempo, nessa época, é o inglês. Então tenham um bom estudo, estudem bastante. Qualquer dúvida, mandem para o meu, inscrevam-se no meu canal, mandem nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder. Bye bye, see you later. Eu não sou tão séria assim, estou sendo séria para ganhar tempo, ok? See you later, bye bye.